Olá, eu sou Islene Brandão, da Gerência de Creches, e estamos aqui hoje com 3 colegas, 3 profissionais. Nós vamos conversar sobre a implementação do Guia Pedagogia da Saúde, Cuidar e Educar em Creche, um guia de orientações em saúde, segurança e bem-estar dos bebês e crianças bem pequenas. Com as nossas convidadas, nós vamos conversar, portanto, sobre a implementação do guia, a elaboração que foi feito pela enfermeira Elizabeth, que é assessora de enfermagem educativa e preventiva da Gerência de Creches, que atende a toda a rede, com a diretora Rosimilde, que é diretora da creche Elias Lima de Souza, aqui do Zumbi, também com a nossa querida enfermeira da creche municipal Maria Luísa, ali no Jorge Teixeira, na Itaúba. Então, muito bem-vindas, muito obrigada pelo atendimento a esse momentinho muito especial para toda a nossa rede. Então, enfermeira Elizabeth, explica para a gente como que pode se dar esse atendimento da enfermeira, da técnica de enfermagem, na perspectiva do cuidar e educar, fazendo relação, claro, ao seu trabalho. A criança tem um bom desenvolvimento, ela precisa estar o quê? Saudável, né? E a criança saudável, a gente precisa, na verdade, acompanhar, no caso, os profissionais. O guia mostra nas páginas deles o que o profissional da creche possa fazer com aquela criança que está gripada, aquela criança que a mãe chega e diz assim, meu filho está muito doente. Então, a creche, a gente não vai estar com a criança doente, né? Porque, como eu falei, inicial, ela precisa estar bem. Ela precisa se desenvolver, ela precisa brincar. Então, é justamente esse guia veio para que os profissionais, seja professores, seja diretoras, né, diretora, para poder ajudá-las, para que uma criança que o pai chega, meu filho está tomando medicamento, né, está usando medicamento, antibiótico. O que a creche vai fazer? Ele vai orientar esses pais. O que ele deve fazer? Será que a criança vai ficar ausente? Será que a criança precisa ficar quanto tempo fora da creche? Mas o objetivo maior é que a criança esteja a maior parte dentro da creche. Então, justamente, o guia veio para que tenha essas orientações para os profissionais da creche, para que acalme o coração daquele pai, né? Ou da mãe, que acha que é só deixar a criança lá, eu vou levar doente, porque precisa estar na creche, mas não é bem assim. É por isso que a saúde existe sim na creche, para que haja uma prevenção. Entendi. Então, o guia orienta essa figura da técnica de enfermagem, Isso. que a maioria das creches tem, mas não tem em todas as creches. Depois a diretora vai ter que dar para a gente uma palhinha de como que é conduzido isso aí. Então, ele orienta o papel dessa profissional, mas orienta também outras ações, a administração de medicamentos, isso, que você falou, no antibiótico, isso, orienta, né, na prevenção. Sempre prevenção. Sempre prevenção. Muito bem, obrigada. Gostoso de ouvir isso, né? Então, a criança é atendida em muitas particularidades, inclusive na prevenção. Isso colabora muito com a família, não é? Com certeza. Como a família precisa orientar, porque nessa primeira fase, até os 3 aninhos... 3 anos. A imunidade da criança está baixa. As vacinas, né, estão ainda... Elas estão começando a ter o quadro vacinal, né? Então, crianças de 1 ano, elas ficam bastante doentes. Isso. E o pai, às vezes, fica desesperado, achando que... é culpa da creche porque minha criança está muito doente. Aí vem justamente esse guia para ajudar a mostrar para eles, né? Inclusive o diretor, que está sozinho, ele tem essa orientação e diz, não, pai, não é bem assim, pela questão da imunidade, das vacinas que ainda estão começando, tudo isso. Então, é justamente a prevenção da saúde da criança, e para justamente a criança estar mais na creche. E só assim, para contribuir com o que a Beth está falando, a Elizabeth, é que eu observei também no guia que ele vem trazendo essa questão da prevenção não somente para as crianças, mas também para o profissional, seja o professor, seja os manipuladores de alimentos, seja as ASGs. Então, para mim, é um guia completo. Ah, que maravilha. Que bom. Perfeito. Essa foi a intenção mesmo, de ajudar todos, né? Não só
as crianças, todos. Até o diretor, né? Para mim, então, está sendo ótimo. Então, enfermeira Ilen, ajuda a gente a entender uma outra coisa sobre a relação de atenção e cuidados que nós devemos ter. E a gente fica falando aqui em creche, e aí precisamos destacar que para a gente creche é o espaço de atendimento da criança de até 3 anos de idade, podendo ser as creches municipais, que são os prédios, mas podendo ser o CEMEI, que atende crianças de maternal, as escolas de ensino fundamental, que também atendem crianças de até 3 anos. Destaca para a gente essa relação indissociável entre o educar e o cuidar, e essa promoção de ações no cotidiano de creche, que trata o nosso guia da saúde, mas também está tratado aqui no nosso currículo, o currículo de educação infantil do município de Manaus. Fala pra gente dessa relação, como é que se dá lá? Explica para nós. Então, o nosso guia, ele faz parte do currículo, né? Isso, perfeito. Ele faz parte, ele está dentro, nós nos embasamos nele. Ele é o nosso elo, a nossa força, nosso guia principal, né? E dentro desse nosso guia tem o cuidar e o educar. Né? Nós estamos em creche, então o nosso educar e o educar, eles estão entrelaçados, eles estão juntos. Nenhum tomando a força do outro, né? Para que nenhum, vamos dizer assim, possa estar separado. No momento em que qualquer atividade esteja sendo realizada com as crianças, pedagogicamente, associado a tudo isso está o cuidar. Entendo que no cotidiano eu tenho que todos os dias dar de mamar para a criança ou não. Eu preciso todo dia dar banho ou não. Como é que é isso? Essas Me orientações... explica essa coisa do cuidar e em creche a gente espera que a criança seja ensinada, mas você fala mais educar. E me explica então essa relação, porque cuida, porque educa. Explica isso pra gente. Quando a gente fala que eles estão unidos, ligados, né? Vai ter essas atividades vamos colocar aqui a higiene corporal, a lavagem das mãos, como foi citado no nosso guia. Isso. Então, isso ele é o cuidar. Só que ele não vai ser um cuidado separado. No momento em que a criança ela vai estar ali, que o professor vai estar orientando a eles a higienizar as mãos, vai estar sendo educado aquela ação. Vai estar a criança aprender a lavar as mãos. O motivo, né? O porquê lavar na hora do banho também. Mas vamos colocar uma parte bem pedagógica. Vou levar minhas crianças para ficar numa brincadeira livre, num banho de sol. Okay. Eu tenho o cuidar ali? Sim, eu tenho também o cuidar, porque eu preciso, de certa forma, ter um olhar preventivo para o espaço onde eu coloco essa criança. Então, nós vemos o guia como um orientador assim, fantástico mesmo. E o enfermeira de creche, ela não trabalha sozinho, convenhamos, né? E nós temos que pegar as famílias como nossas aliadas, elas também, porque esse trabalho todo, ele vai para dentro das casas das nossas crianças. E precisa repercutir isso dentro, não só da família, mas eu acredito que da sociedade. Perfeito, maravilha de trabalho, parabéns. Só para contribuir aqui com a Ilen, na questão do cuidar e educar, né? Nós sabemos que esse cuidado que a creche tem um cunho pedagógico e que você pode dizer o cuidar e o educar, porque elas vão aprender, né? De todas as atividades que a Ilen já colocou aqui para nós, seja na questão da lavagem de mãos, né? Ou desde brincarem ali no pátio, na área onde eles ficam. Tomar banho, isso, né? Essas atividades que ela colocou como corriqueira, né? Eles estão aprendendo, né? E na questão do currículo, como foi citado aqui, ele está dentro do currículo, né? E a gente pode também dizer, na questão do currículo, que também os professores utilizam e podem utilizar o guia como esse outro suporte, no sentido de fazer antropometria, né, Ilen? Sim. Que é como no currículo nós temos o medir e quantificar, Ilen também pode colocar um pouco dessa parte aí pedagógica, que as professoras podem trabalhar utilizando o guia e fazendo essa correlação com o currículo, né?
que não para só na questão da medição antropométrica. Ela vai chegar lá na questão alimentação, então vai se ligando uma coisa a outra, porque quando eu verifico que o peso está baixo, eu percebo que a criança precisa ter uma alimentação adequada. Muito bem. Sim. E o interessante, Silene, que eu já vi aqui no guia, né? Essa correlação que ela está colocando, essa fala, né? O guia traz para nós, né? Então, eu estou muito feliz com esse guia. Estou vendo, que contentamento. Empolgamento já. A gente fica feliz de poder estar contribuindo com todas as nossas unidades. E aproveitando todo o teu envolvimento, essa tua empolgação, explica pra gente, dá aí umas dicas de você. Eu sei que você é diretora da Elias e você não tem uma ILEM, não tem a figura de uma enfermeira, de uma técnica de enfermagem. Então, como é que a gente poderia dizer para as demais diretoras, todos os demais diretores das nossas unidades que atendem crianças de maternal? Ei, ela fala tudo isso porque ela tem uma enfermeira. Você explica pra gente como é que você faz isso acontecer em uma unidade que não tem esta figura. É verdade, várias pessoas podem questionar, né? Porque na realidade não é fácil. Você está ali sem o papel do enfermeiro, fazendo o papel do enfermeiro, né, de enfermagem, do técnico de enfermagem, né? Não é fácil. Mas eu posso dizer para eles que é possível. Por exemplo, lá na nossa creche, nós não temos essa figura do técnico de enfermagem ou do enfermeiro, mas nós realizamos as ações que levam a criança ou os professores a contribuir também com essa questão desse desenvolvimento da criança. Numa outra situação também que eu posso colocar como implementar, isso aí me perguntou, né? Eu coloquei aqui 3 pontinhos assim que eu acho que é de extrema importância os diretores que não têm esse profissional fazer, utilizando esse guia, né? O primeiro é socializar. Você precisa socializar esse guia com todos os professores, com a equipe escolar como no geral, com os manipuladores, como ele também colocou, com os ASG, até mesmo com o agente de portaria. Eles precisam conhecer esse guia. O segundo que eu coloco aqui, eu preciso realizar orientações com os pais e responsáveis, que eles precisam entender do que eu estou falando. Está aqui dentro do guia, está me dando um respaldo. Ele não vai dizer que eu estou falando à toa, que é da coisa da minha cabeça. Eu posso puxar isso aqui como um suporte. E o terceiro é a questão que me dá essa possibilidade de buscar os parceiros, como eu falei, as UBS e as casinhas de saúde, né? E a outra situação que também ela me perguntou são as dicas, né? Isso. As dicas que eu posso dar para aqueles diretores que não têm esse profissional, sim, tanto de creche como dos CMEs, né? A primeira situação é reunir, né, a equipe escolar e fazer as suas ações durante o ano letivo, no caso, define coletivamente as ações para poder trabalhar o ano todo. No caso dessas ações, elas devem ser pensadas tendo em vista o quê? A realidade ou necessidade, né, de cada público-alvo, seja na creche, seja nos CMEs. Seja criança, família. Isso, é verdade. Sim. E essas ações a gente coloca como aqui, eu coloco como devem priorizar o fortalecimento da parceria entre a escola e a família, né? De que forma? Orientando justamente essa questão com relação à família sobre a saúde e a prevenção das doenças, né? Então, utilize esse guia, né? Que nesse guia vai ter as orientações de, seja algo corriqueiro que aconteça no ambiente do espaço da creche, você pode chegar lá e ter o respaldo para fazer. Seja na questão da orientação da família, seja na questão até de uma indicação de um atendimento médico. Ele pode nos dar esse subsídio, né? Então, essas são as dicas que eu coloco aqui para aquelas creches ou CMEs que não têm esse profissional. Não guardem, não engavetem, usem. Muito socializem bem com os professores e demais servidores. Muito bem. Bom, obrigada pelas dicas. Obrigada, enfermeira Ilen. Muito obrigada. Você viu tudo que você fez. Muito feliz, muito feliz. Não é? Está orgulhosa. A gente agradece especialmente à enfermeira Elizabeth,
que fez esse guia. Teve a colaboração de outras pessoas que foram muito importantes para isso, mas naturalmente o trabalho que vocês desenvolvem dentro dos espaços é que contribuem e alimentam esse fomento, né, da produção, da organização de material como esse. E nesse momento a gente aproveita para agradecer a figura da nossa secretária, do nosso prefeito, que apoiam a produção de um material que deixa brilho nos olhos dos profissionais. A gente agradece o apoio de toda uma equipe da gerência de creches, mas também da divisão de educação infantil e de todos que podem colaborar, que estão dando força, inclusive o Centro de Mídias. Meninas, porque no fundo, o trabalho que, gente? Não para!